Olá pessoal, espero que estejam bem. Hoje daremos início ao assunto disponibilidade de ativos. Portanto, vamos iniciar aqui tratando das maneiras diferentes em que podemos determinar a disponibilidade de ativos. Primeiramente, o que são ativos? Nós já conversamos um pouco sobre isso. São os equipamentos a partir dos quais a empresa obtém o seu faturamento. Portanto, equipamentos que são utilizados no processamento de suas peças, são utilizadas no seu processo de fabricação, no intuito de produzir aquilo que é o objeto mercadológico, né, o produto mercadológico da empresa. Portanto, a disponibilidade de ativos representa basicamente quando, né, em quais períodos aqueles ativos estarão disponíveis para a produção. A disponibilidade, portanto, ela tem uma forte compatibilidade, uma forte aderência com a área produtiva. Quando que estes ativos estarão disponíveis para a minha área produtiva? Pois bem, se fôssemos definir, né, para definirmos disponibilidade de uma forma bastante enxuta e objetiva, como nós faríamos? Basicamente, a disponibilidade está associada com a capacidade de um determinado ativo desempenhar a função requerida por um período de tempo específico. Portanto, basicamente o que a gente está olhando? Se aquele ativo ele é capaz, ele tem competência, ele tem condições de executar, de desempenhar, de realizar a função para a qual ele foi projetado, a função requerida, de forma a não apresentar falhas durante um período de tempo bem estabelecido. Esse período de tempo é até melhor estabelecido do que específico. Se nós voltarmos aqui, eu posso riscar aqui o específico por estabelecido. Vou trocar por estabelecido. Então, período de tempo estabelecido. Ou seja, não é ad eterno, não é a perder de vista. É um período curto, normalmente, em que eu preciso conhecer se aquele ativo estará ou não disponível. Ou seja, basicamente, se um departamento de vendas de uma área, se o departamento de vendas de uma empresa determina uma venda, né, está ali negociando uma venda, e ele quer garantir que o prazo de entrega que ele está negociando pode ser atendido, ele precisa conhecer qual é a disponibilidade dos ativos pelos quais o produto que ele está negociando terá que passar naquela janela de tempo que ele conhece que haveria ali a necessidade dos processos ocorrerem para que o prazo de entrega que está sendo negociado possa ser efetivamente atingido. Então, o período de tempo ele está ali bem estabelecido. Seriam as próximas semanas, os próximos dias, os próximos meses, a depender do produto. Tá? Muito bem. Disponibilidade, portanto, é um indicador que aqui, apesar dele estar associado à área produtiva, ele pode ser um indicador tanto da produção quanto da manutenção. E nós entenderemos isso mais adiante, quando formos diferenciar disponibilidade
técnica de disponibilidade operacional. Existem duas formas, basicamente, na verdade, três, de se determinar disponibilidade. A disponibilidade, ela é derivada, do termo em inglês availability. Então, availability. E por essa razão, nós vamos nos referenciar a ela como a variável A. Como que a gente pode obter, portanto, disponibilidade por meio desta variável A? Como eu mencionei, existem basicamente três maneiras. Uma delas é fazendo aqui a razão entre o tempo médio entre falhas, MTTF, e o somatório do tempo médio entre falhas com o tempo médio para reparos. Então, aqui o MTTF é o Mean Time to Failure. E o MTTR é o Mean Time to Repair. Então, o tempo médio para falhar e o tempo médio para reparo. Essa seria a primeira forma de se determinar a disponibilidade. Uma outra maneira, muito similar, é utilizar o tempo médio entre falhas, a razão entre o tempo médio entre falhas, com o somatório do tempo médio entre falhas com o tempo médio para reparo. Aqui, mean time between failure. Tempo médio entre falhas. Conceitualmente existe uma diferença mínima, porém ainda assim importante entre os dois indicadores, mean time to failure e mean time between failure, tempo médio para falhar e o tempo médio entre falhas, que nós discutiremos um pouco mais adiante. Então, estes dois indicadores, eles, apesar de serem parecidos, são diferentes e existe aí uma razão conceitual que difere um do outro. Trataremos mais à frente, mais adiante. Uma outra maneira de se estabelecer, de se determinar a disponibilidade, ela é um pouco mais simples do que essas outras três, pelo menos em termos matemáticos, em apresentação matemática, apesar de ter também algumas particularidades conceituais que precisam ser avaliadas. Tá? É novamente a razão entre o tempo operacional e o tempo disponível. Essa razão entre os dois indicadores de tempo gera para nós o indicador ali disponibilidade. Tá? Basicamente, o que nós temos aqui? O tempo operacional, se nós formos traduzi-lo, seria o tempo em que o ativo permaneceu em operação. E o tempo disponível seria todo o tempo disponível para que ele pudesse operar, menos
o tempo operacional mais aquele tempo que foi desperdiçado, né? Então, todo o tempo que de fato o equipamento teria para operar. Então, o tempo disponível seria absolutamente todo o tempo que poderia ser aproveitado para gerar operação, né? Para gerar produção, para ter produtividade. Então, aqui é basicamente o tempo operacional mais as perdas. Ou de uma outra forma, o tempo operacional é o tempo disponível menos as perdas. Bom, como exemplo, se nós pegarmos o método mais simples, durante um mês de trabalho, então considerar um mês de trabalho, poderíamos aí declarar 22 dias úteis, com turnos de 8 horas, um único turno, 8 horas dia, um único turno, considerando ao longo do mês 40 horas perdidas, então 40 horas de perda de produção ao longo deste período. Qual seria a disponibilidade? Tempo operacional que eu vou abreviar aqui por TO, sobre o tempo disponível, TD, que também pode ser TO, TD menos as perdas, dividido por TD. A disponibilidade será TD, é o total de tempo que nós temos disponível para o equipamento operar, que são os 22 dias úteis, 8 horas de trabalho por dia, seria o tempo disponível, menos as perdas, 40 horas. Aqui 22 vezes 8. Muito bem. 22 vezes 8, nós temos 176 horas. 176 menos 40 dividido por 176. Teremos, portanto, 136 horas dividido por 176 horas. Isso deve totalizar para nós 136 dividido por 176, 0,773. Vou colocar aqui 0,7727, que é aproximadamente 77,3%. Ou seja, em 77,3% do tempo, aquele ativo está em condições, ele tem capacidade de desempenhar a função requerida por um período de tempo estabelecido. Portanto, ele não apresentará falha, espera-se que ele não apresente falha em 77% do tempo. 77% do tempo ele estará disponível para operar. Bom, vou deixar um exercício para vocês trabalharem.
aos moldes deste primeiro. Na nossa próxima aula, trataremos das outras maneiras de se trabalhar com a disponibilidade. Faremos aí um comparativo entre os métodos que utilizam o tempo entre falhas e o tempo para falhas. O tempo médio para falhar e o tempo médio entre falhas. Perceberão que existem algumas pequenas nuances entre esses dois conceitos, mas que não impede de utilizarmos um ou outro método nas aplicações industriais. Espero que tenham compreendido. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá.